E aí galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise, obviamente com spoilers, sobre o segundo episódio da segunda temporada da série Loki, onde além da análise eu vou trazer a minha opinião também, né, sobre todos os acontecimentos que vão ser bem resumidos aqui no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, porque o ato de você ativar o sininho, se inscrever, faz com que o YouTube recomende sempre os vídeos que eu estiver postando aqui no canal. Então, não se esqueçam de fazer isso e vamos para o assunto principal do vídeo de hoje. No início desse segundo episódio, nós vemos o Mobius e o Loki numa linha do tempo do ano de 1977, onde eles acabam encontrando, reencontrando no caso, o personagem X5, que ele está em um evento promocional do que parece ser um filme onde ele está sendo a estrela ali, onde ele vai atuar. E ali, ao reencontrar o personagem Mobius, o X5 demonstra estar muito feliz, mas ao reencontrar o Loki, ele já não demonstra estar tão feliz assim, fazendo com que um momento ele despiste, ou tente despistar o Loki e o Mobius para poder tentar fugir também, onde isso acaba seguindo em uma perseguição onde o Mobius persegue juntamente com o Loki o X5. E no momento em que o X5 está conversando, tendo uma breve conversa com o Mobius, nessa perseguição, o Loki acaba atacando uma magia no X5, fazendo o X5 voar longe. E com isso, o Loki persegue o X5 até um momento em que, enquanto o Loki está prestes a capturar o X5, ele usa uma tecnologia para poder conseguir se teletransportar para outro local, e conseguir despistar o Loki e o Mobius novamente. Mas isso não dá muito certo porque o Loki usa algumas técnicas, de magia para poder enganar o próprio X5, fazendo com que ali ele consiga capturar o X5 usando as sombras dele, No caso, o Loki usa suas próprias sombras para poder conseguir capturar o X5 e assim o Mobius juntamente com o Loki levam o X5 até uma prisão para poder ele ficar preso lá. Obviamente, claro, levar para uma prisão vai ficar o que lá? Fazendo o que lá? Obviamente vai ficar preso, Em uma conversa entre o Loki, a B15 e o próprio Mobius, o Loki e o Mobius decidem ir até o Ouroboros, aquele cara que conserta as tecnologias da AVT, para poder ver se ele consegue saber o que pode ser feito, o que aquele TemPad pode fazer. Com isso, o Ouroboros dá um tutorial para o Loki e para o Mobius para poder eles tentarem consertar aquele TemPad ali. Depois que a personagem B15 tem uma conversa com o personagem Casey, o Casey vira para ela e fala que a personagem Ravonna Renslayer tem uma parceria com o Kang, é uma aliada do Kang, fazendo com que a própria B15 peça para o Casey falar dessas informações tanto para o Mobius quanto para o Loki. E o próprio Casey vira para o Loki e para o Mobius e fala que a doutora Renslayer, a Ravonna, no caso, Renslayer, ela é aliada do Kang, o Conquistador, e também, pela doutora Minutos ser aliada do Kang, a doutora Minutos também é uma aliada da Ravonna. E é interessante saber dessa informação aqui na série, porque nos quadrinhos também é assim, Nos quadrinhos, a Ravonna Renslayer, ela tem uma relação até amorosa com o próprio Kang. E se eles forem adaptar aqui na série da mesma maneira, aqui na série o motivo da Ravonna ser uma aliada do Kang é porque possivelmente no passado ou até no presente, eles têm ou já tiveram alguma relação amorosa, Depois, em outro momento, a B15, o Mobius e o Loki vão conversar com o X5 para poder tentar tirar informações dele. Informações essas que é o seguinte: onde está a Sylvie, qual é o paradeiro da Sylvie e para que o X5 usou aquela tecnologia do TemPad, E antes do Loki e da B15 entrarem juntamente com o Mobius naquela sala onde o X5 está preso, o Mobius fala pro Loki para B15 não deixarem o X5 entrarem na mente dele, porque ele já sabe as técnicas que o pessoal da AVT tem para poder tentar tirar informações de pessoas, e por isso ele vai tentar entrar na cabeça das pessoas para poder fazerem com que elas se sentem constrangidas com algumas ocasiões. Isso não adianta muito porque o próprio X5 ele faz exatamente isso que o Mobius falou que iria acontecer, e ele vira pro Loki e fala o seguinte: você só está agindo dessa maneira bondosa para poder compensar as vidas que você já arruinou, Loki. E isso faz com que o Loki fique bem bolado com a situação, e isso traz uma situação muito tensa ali naquele momento. Essa cena é interessante porque mesmo que o X5 esteja fazendo isso para poder entrar na cabeça do Loki, ele vira pro Loki e fala: cara, você é o vilão, cara, você nasceu para ser vilão, você é vilão, você nunca vai deixar de ser isso. Então, isso fazendo o Loki cair na pilha do X5, até que o Mobius acaba intervindo ali na situação, ele acaba entrando ali e cortando o assunto, fazendo o Mobius se tornar o alvo do X5, e com isso o X5 vira pro Mobius e fala o seguinte: cara,
Você não quer saber como era a sua vida antes de você ter sido podado e ter tido a sua memória apagada para você trabalhar aqui na AVT? Tem certeza absoluta de que você não queria saber o que você era, né, na sua vida anterior? E o X5, né, não literalmente, né, obviamente, mas entra tanto na cabeça do Mobius que faz com que o Mobius chegue no ápice e acabe agredindo o X5. E em outra cena, enquanto o Loki está conversando com o Mobius, né, em outro momento, né, enquanto eles estão comendo torta, o Loki faz a mesma pergunta para o Mobius, né, ele pergunta se o Mobius não tem curiosidade de saber como que era a vida dele antes dele ter sido transferido ali, né, para a AVT, e o Mobius dá a entender que ele não quer saber disso, cara, ele não quer saber da vida passada dele, que ele prefere saber das coisas que estão acontecendo com ele atualmente. E em outra cena, o Mobius e o Loki vão até o Brad é o X5, tá? O nome dele, ele fala, meu nome agora é Brad. Eles vão até o Brad, né, pra poder pegar informações, mas dessa vez usando uma tecnologia, né, querendo, né, usar uma tecnologia pra poder torturar o X5, né, Brad, até ele dar informações pro Loki e pro Mobius. Mas em um momento o Loki acaba despistando o Mobius, né, dando uma desculpa de que, Mobius, você esqueceu o controle da tecnologia, fazendo o Mobius sair da sala pra assim o Loki trancar a sala e ficar somente ele e o Brad ali juntos. E ali naquele momento o Loki usa a tecnologia para poder, né, torturar o X5 até ele dar informações do paradeiro da Sylvie. E um momento ápice onde o Loki está prestes a matar o X5, né, usando a tecnologia, o X5 decide dar informações de onde está a Sylvie. E ali nós descobrimos que toda aquela ocasião do Loki despistar o Mobius para o Mobius ficar do lado de fora enquanto o Loki está torturando o X5 foi tudo uma coisa orquestrada por ambos. Foi o Mobius que teve essa ideia de fingir estar torturando e quase matando o X5, sendo que eles não iam matar ele, só fingiram para poder o X5 dar as informações que eles queriam. Em outra cena, a personagem B15 e o personagem Casey estão numa sala de tecnologia, mas não a mesma sala que o Ouroboros estava, né, consertando as paradas, e sim outra ali da AVT. E o Ouroboros aparece falando que todos vão morrer porque a porta ali da AVT, né, a porta de segurança da própria AVT estava trancada e só quem poderia abrir aquela porta é o próprio Kang, o Conquistador, usando o escaneamento de áurea temporal. Já que o Kang morreu, né, supostamente morreu, né, por eles não terem a Doutora Minutos para poder ajudarem ambos, o Ouroboros vai ter que dar um jeito de construir uma nova tecnologia para resolver a situação, enquanto o personagem Casey e a B15 vão ter que dar um jeito de conseguir abrir o portão também. Senão ambos, né, todo mundo da AVT vai acabar morrendo. Depois disso, o personagem X5 leva o Mobius e o Loki para Broxton, Oklahoma, no ano de 1982, na linha temporal onde a Sylvie está. Sabe, na cena pós-crédito nós vimos ela no McDonald's? Então, o X5 e o Mobius e o Loki vão para esse mesmo local, onde ali o Loki acaba reencontrando a Sylvie. A Sylvie claramente fica surpresa, e depois de uma conversa entre o Loki e a Sylvie, ele indaga ela, né, perguntando do porquê dele ter visto ela no futuro no elevador. Aquela mesma cena que nós vimos no primeiro episódio, quando ele foi tentar resolver aquele problema anterior. E depois dele perguntar isso pra ela não sabe explicar, né? Ela verdadeiramente não sabe explicar do porquê dele ter visto ela no futuro, e com isso ele tenta convencer ela de voltar pra AVT, mas ela mesma fala que não quer ter mais nenhuma conexão, nenhum envolvimento com a AVT, que pra ela aquilo dali é passado. Em uma cena em que o Mobius está tendo uma conversa com o personagem X5, e o X5 até vira pra ele e fala que não vai esquecer do tapa que ele deu nele, o Mobius sente que está acontecendo alguma coisa de errado, né? Enquanto o Loki está conversando com a Sylvie, falando pra ela sobre as consequências de que, tipo, tentando convencer a Sylvie a voltar pra AVT pra poder ambos se ajudarem, né? Ela ajudar ele e também pra poder resolver essa situação louca que está acontecendo, o Mobius chega ali pra poder conversar com ambos e ele fala que tem alguma coisa de errada acontecendo, alguma coisa estranha acontecendo. E quando o X5 está prestes a falar o que está acontecendo pra todo mundo ali, a Sylvie usa o poder dela, né, a magia dela, para poder pegar as informações do X5 antes dele dar essas informações, e ali ela descobre que alguns seguranças da AVT, juntamente com a personagem Dox, amando dela na realidade, estão podando vidas de pessoas inocentes. Então a personagem Dox e esses seguranças estão bombardeando as ramificações temporais.
E como eu disse no primeiro vídeo sobre essa série, o ato de você podar, né, dos seguranças podarem as pessoas, é como se eles estivessem literalmente matando elas, tirando elas dessa vida. Então é como se fosse literalmente, então é literalmente um assassinato. Por isso que ambos ficam desesperados quando eles descobrem que eles estão podando, né, essas pessoas, né, que aqueles seguranças mal intencionados juntamente com a personagem Dox estão podando as pessoas inocentes. Com isso, eles vão até esses seguranças que estão podando as pessoas para poder evitar com que eles podem mais outras pessoas inocentes. E depois que o Loki, o Mobius e a Sylvie lutam com esses seguranças e conseguem prender eles, e juntamente com a Dox, né, que era a pessoa que estava mandando tudo aquilo acontecer, eles descobrem que eles chegaram tarde ali. E eles chegaram tarde porque a maioria das pessoas inocentes já haviam sido podadas, né, mortas, infelizmente. Depois, em outra cena, o personagem Casey consegue captar o sinal, né, do Tempad da personagem Ravonna Renslayer, né, que antes eles não estavam conseguindo captar o sinal do Tempad dela, e agora, no final desse segundo episódio, o Casey conseguiu captar o sinal dela. Algo que é importante ali pro núcleo ali da série, né, para algumas coisas que eles vão fazer ali no futuro. E depois que o pessoal ali da AVT do Núcleo do Bem descobre que as pessoas inocentes foram infelizmente podadas, né, ambos ficam completamente chateados, tristes com a situação. Mas a pessoa que fica mais decepcionada e triste é a Sylvie. Em uma conversa com o Loki onde ela demonstra essa decepção, e ela decide ir embora e voltar para a linha do tempo do ano de 1982, onde ela estava anteriormente. Como eu disse, esse vídeo não vai ter vários detalhes, igual a canais grandiosos aí que traz 24 detalhes da série que você não percebeu nesse segundo episódio do Loki. Não, esse canal não é assim, é só um resumo do resumo mesmo, onde eu vou trazer as minhas análises com opiniões. E esse foi o vídeo, gente. Esse episódio não teve cena pós-crédito, como o primeiro teve. Eu gostei bastante desse segundo episódio, foi interessante, tem várias cenas que são bem legais, né, ocasiões ali que rolam que te deixam completamente vidrados ali no que está acontecendo. Referências também, tipo o Loki comentando com o Mobius a vez em que o Loki perdeu o controle e atacou Nova York e ao mesmo tempo fez o Tony Stark de refém, jogou o Tony Stark de cima de um prédio, etc. Então são cenas interessantes, né, que referenciam acontecimentos anteriores, que no caso foi dos filmes dos Vingadores de 2012, algo que é muito interessante para poder pensar que Loki é uma série de 2023, ele está mencionando algo de 2012. É algo simples? É simples, mas é interessante para quem pega essa referência, sacou? É bem legal e isso foi uma das coisas que eu gostei também, além do próprio enredo e a trama e os novos personagens que foram mostrados, né, apresentados aqui, como o próprio X5, né, que eu achei interessante. Mesmo ele sendo um personagem que é bem simples, eu achei ele interessante aqui nesse segundo episódio. Eu achei que ele foi até importante e ele realmente foi muito importante para esse episódio aqui. Mas é isso, gente, eu gostei bastante desse episódio, mas o que eu quero saber agora é se vocês gostaram desse episódio aqui, né, se vocês assistiram e gostaram do segundo episódio da série Loki, e também se vocês gostaram desse vídeo aqui de hoje. Não se esqueçam de comentar suas opiniões aqui, não se esqueçam também de assistir os vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, e que vão estar aqui na tela final aqui do vídeo, e então até a próxima, gente, tchau, fui!